meus irmãos, chegamos ao momento profético da igreja. Convido o pastor Toniel e o presbítero Júnior para orar pelo pastor Toniel. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos receber o nosso pastor Toniel, nosso mestre, nas escrituras, nas palavras do Senhor. Curve sua cabeça, mas lembre de estender as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. A tua graça, ela é maravilhosa sobre nossas vidas. A saúde que o Senhor permitiu que chegássemos nesse lugar para ouvir a tua voz. Deus, nós tivemos um momento de louvor e adoração a ti. Nós prestamos o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos, pedimos que o Senhor fale conosco agora. Aplane aos nossos corações, nosso entendimento. Como igreja, nós queremos ouvir a tua voz, os teus direcionamentos. O teu amor é demais sobre nós. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ser discípulos de verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, saúdo, todos vocês, no nome do Senhor. Graça e paz, saúde, uma boa noite a todos nós. Gênesis capítulo 5. E o versículo 3, Gênesis capítulo 5 e o versículo 3. Diz o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O meu propósito é meditar, refletir hoje à noite com os irmãos sobre discernimento, sobre sofrimento e sobre família. Esse trinômio, eu creio que está por trás desse versículo a questão de discernimento na amplitude da vida, nas diversas opções da vida. A questão do sofrimento é comum a todos, ou seja, o discernimento é uma necessidade e às vezes a gente nem precisa do discernimento na unção, na direção, no restrito pensamento de Deus, porque Ele já nos deu o bom senso. E às vezes o bom senso para muitas coisas resolve. Agora, quando foge a um determinado nível, é necessário uma dimensão da atuação do Espírito Santo de Deus para o discernimento de algumas coisas. Sobre sofrimento, que é comum a todos nós, e encerrando sobre família. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Nós sabemos que o casal Adão e Eva já tinha Caim, quem primeiro nasceu, pelo menos na representatividade da família. Mas depois a Bíblia fala, gerou mulheres também. Depois gerou Abel. Caim matou Abel. Provavelmente, com certeza, essa família ela começou a crescer já após queda. E na queda, no ato de rebelião de Adão e Eva, de Eva e Adão, diante da grandeza e do amor de Deus,
Deus estabeleceu de uma forma lógica, consequente, uma lei que entre a descendência da serpente, que no Evangelho chama de diabo, e o Apocalipse chama de dragão. Então o Senhor disse, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, haverá profunda inimizade. Então, desde o início, entre a descendência da serpente e entre o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, haveria constante inimizade. Amados, não é surpresa a perseguição ao Evangelho. Não é surpresa a rebeldia do mundo contra a igreja, que é uma rebeldia contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a descendência da serpente persegue o Senhor Jesus Cristo. A descendência da serpente persegue o Evangelho. E essa perseguição só encerrará quando o Senhor voltar e exterminar todas as coisas contrárias à grandeza do seu amor. Mas nós somos privilegiados, porque nós já nascemos depois de um momento profético de Deus que ele disse, haverá sempre inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Haverá sempre inimizade. A serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher, Jesus Cristo, mas este esmagará a cabeça da serpente. Nós estamos após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um novo momento de vida. Nós vivemos um momento em que a serpente está com a cabeça esmagada. Nós somos vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Mas diante dessa realidade, quando há esse pecado, essa queda, essa destruição relacional humana com Deus, e há essa promessa da vinda do Senhor, que ensinaria, que morreria, que seria crucificado, que ressuscitaria, e com isso praticamente acabaria, aniquilaria com o mal, mas esse mal seria plenamente aniquilado na sua segunda vinda. E da descendente, o descendente da mulher, todos nós, como família, quando nascesse Caim, qualquer família já criaria uma expectativa que ali estava a salvação. Ali estava o retorno de tudo. E demorou e nasceu Abel. Talvez a expectativa foi transferida para Abel. Caim mata Abel. Eu acho que é uma profunda frustração naquela família. E os anos se passaram, os séculos se passaram, e muito tempo depois vem o Senhor Jesus Cristo. E o anjo anuncia para Maria que Maria seria a mãe uterina do Senhor Jesus Cristo. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se fosse qualquer uma família aqui, lá no Éden, nessa conversa direta com Deus, nessa expectativa de uma redenção, de uma recuperação, então poria a esperança em Caim. Mas nasce Abel, talvez transferiria o discernimento, a expectativa da esperança para Abel. Se Caim mata Abel, talvez transferisse para outros descendentes.
mas com Maria foi diferente. Quando o anjo diz que ela será engravidada por obra e graça do Espírito Santo, ela se alegrou, mesmo sabendo que eu creio que ela tinha a dimensão do sofrimento que ela iria passar como a mãe do Cristo. Os sofrimentos, as dores, a perda, a crucificação, uma das últimas a ficar ao pé da cruz, se despedindo de um filho ensanguentado. Então eu creio que ela tinha essa, mas mesmo assim, ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É difícil, num momento de consciência maior e até de tristeza e sofrimento, se alegrar. Mas há uma alegria no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que o espírito humano se relaciona com Deus pelo espírito de cada um, e a alma como centro das emoções, essa relação com Deus flui pela alma e, usando a forma corpórea, retransmite isso para as outras pessoas, a comunicação humana em si. Mas o que eu quero dizer é que, se fosse uma das famílias, família, lá no Éden, a gente teria uma expectativa, mas teria uma expectativa. Maria teve um discernimento. Então, o que a gente deve diferenciar é expectativa, vontade de discernimento. Diante da palavra de Deus, das realidades, às vezes nós queremos pegar determinadas profecias bíblicas, fazer as suas particularidades, até os cálculos, e fazer uma representatividade dentro de uma funcionalidade humana, dentro de uma ocorrência do mundo, mas o importante não é isso. O importante é quando a profecia acontece, a gente tem o conhecimento e pelo Espírito de Deus a gente sabe que está acontecendo. Foi o que aconteceu com Maria. Adão e Eva talvez até tenham criado uma expectativa, mas Maria teve a certeza, porque ela sabia que da semente da mulher, não de Eva, mas de uma sequência de mulheres, nasceria o Cristo. Então, o primeiro destaque é que expectativa não é discernimento. A gente pode ter uma expectativa e essa expectativa, em dado momento, talvez pela simples razão nossa, a gente tenha um esclarecimento. Mas a expectativa, quando tem um direcionamento profético, no momento que aquela profecia está para ocorrer ou está ocorrendo, com certeza, pelo Espírito de Deus, a gente tem a certeza. A certeza do amor de Deus, da revelação e do suprimento. Às vezes a gente tem a orientação, mas por um ato temperamental, por coisas, como eu falei, o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, mas que muitas vezes essa mensagem, para chegar ao próximo, tem que passar pelas nossas emoções, porque a alma é o que liga o espírito com o corpo, um centro de emoções maior, toda uma química, as emoções, e essa mensagem que se relaciona com Deus, ao ser comunicada para o próximo, quando ela passa por nós, pode ser impregnada por alguma coisa nossa, pode ser impregnada por alguma emoção, mas que o Senhor nos dê a graça da revelação, do discernimento, saber que o Senhor conduz, né? Conduz dentro da forma bonita de viver, esclarecedora, e às vezes a gente perde tempo, mas em dado momento o tempo pode ser recuperado
no Senhor Jesus Cristo. Não podemos dissociar também o bom senso, a habilidade, a razão equilibrada que o Senhor nos dá para vivermos. Termos um olhar de sensibilidade, um olhar de razão, apoiado numa fé e numa convicção no Senhor Jesus Cristo. O outro, nesse versículo, quantos anos tem a humanidade? Muitos anos, né? Para quem crê na Terra jovem, alguns milhares de anos, alguns poucos milhões de anos, e não bilhões mas digamos que seja milhares de anos. Adão caiu, aqui ele tinha 130 anos, quando nasceu Sete. Já tinha nascido Caim, Abel já tinha nascido, Caim já tinha matado Abel. Digamos, um chute, né? Um chute, chutando. Quando Caim nasceu, digamos que Adão tivesse 100 anos. A humanidade, em Adão, a família que estava crescendo, digamos, passou em bem-estar de vida, em harmonia, em comunhão com Deus, no máximo que 100 anos. E quantos anos de sofrimento? Milhares e milhares de anos. Amados, nós somos sofredores. Nós somos pessoas que estamos transferindo cargas genéticas. Adão viveu 930 anos. Eu estou com 75, já estou me arrastando. Né? A decadência, né? Depois do dilúvio, houve muitos casos, a geração já estava, a humanidade, a genética humana. Há poucos dias eu fui dar uma palavra lá, aí quando eu terminei, aí fui saindo, eu notei que uma mulher estava cruzando assim, querendo cortar o meu caminho para me dizer alguma coisa. Aí eu procurei, falei com ela, ela disse, eu gostei da sua palavra, gostei. Mas o senhor ainda fala tudo direitinho. Aí... Porque a gente tem alguns supapos na vida. Mas, pois é. Ainda bem. Quando não estiver mais falando direitinho, os irmãos avisam. Né? Eu já avisei para a Dilma, já avisei para a Etienne, para ela. Olha, quando não estiver mais dizendo direitinho, ó, vocês me avisem que a gente se recolhe. Falta só falar para o pastor. Aí a gente tem alguns supapos na vida. Um dia, você entra numa loja, diga jovem, tudo bem, tranquilo, né? Aí um dia você entra e diz, diga senhor, senhor, né? Aí a gente fica, já tem um cara de senhor, tudo bem. Aí um dia você vai tomar uma vacina, a enfermeira diz, deixa eu ver o bracinho. Aí depois dos 70 anos, não chama de velhinho não, mas é o bracinho, deixa eu ver o dedinho, né, para tirar a amostra de sangue, coisa desse tipo. Então, Adão já, digamos, chutando aí, né, grosseiramente, 100 anos, é muito jovem, perdeu todo o bem-estar do Éden, foi expulso, sem direito a voltar, e nós vivemos esse sofrimento. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele sofria de depressão. Ele disse que depressão é como se fosse o sofrimento de todas as pessoas do mundo numa pessoa só. Então, há uma dor, há um sofrimento, há uma expectativa, muita coisa nas esquinas, nas ruas, que a gente passa, a gente vê, se relaciona, não pode fazer nada. Então, a humanidade viveu um bem-estar muito pequeno e vive um sofrimento muito alongado, muito alongado.
Então é necessário termos o equilíbrio, o bom senso, uma profunda revelação na palavra do Senhor para vivermos com Maria e olharmos para o mundo, apesar de tudo que aí está, mas o meu espírito, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E mais do que nunca hoje, a gente pode cantar esse hino de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, porque nós estamos vivendo num mundo que é pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que, olha, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for sustentável, seja o que ocupe a vossa mente. Porque a gente vive num mundo caído, num mundo de problemas sérios, de às vezes pensamentos depressivos, ingratos, recorrentes, quer atrapalhar a vida, mas tudo seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. E vivamos em paz, em gratidão de vida, nessa expectativa que não temos nenhuma capacidade espiritual, denominacional, religiosa, espiritual, de nos encontrarmos com o Senhor. Não temos nenhuma capacidade, mas pela grandeza do sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua ressurreição, pelo seu desprendimento de termos nos acolhido, um dia nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a forma de vitória. E estamos hoje aqui diante da Santa Ceia, diante da ceia do Senhor. Nós sempre dizemos que o batismo é um ato de iniciação na vida cristã e a ceia é um ato de continuidade. Aqui está a nossa esperança que o Senhor morreu por nós e aqui está a nossa expectativa que um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, a dor, o sofrimento, os erros da vida, tudo passará, porque nós estaremos vivendo um novo céu e uma nova terra no Senhor Jesus Cristo. E sobre família, nós estamos diante aqui de uma família, um versículo, uma família que vivia em plena comunhão, foi expulsa de um jardim, que agora tem... Interessante é que a família que tinha uma relação com Deus, o filho que nasce, cai e mata o outro. É um trauma muito grande, é uma cicatriz muito profunda na alma dessas pessoas. Mas interessante que esse casamento, Adão e Eva, foi feito pelo Senhor. O casamento não é invenção humana. O casamento é invenção de Deus. Deus foi quem criou o casamento. E é tanto que ele termina toda a criação com um casamento. Ele coroa a criação, o encerramento da criação de Deus é o casamento de um homem com uma mulher. E essa família cai, e caímos, estamos vivendo nesse sofrimento de mundo sofrido, nessa expectativa, aguardando novos céus e nova terra. E Malaquias diz, quando for meia-noite, para todos nós, para a igreja do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então, o Senhor termina a criação com o casamento, e quando ele inicia o seu ministério oficial de redenção, ele começa no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. E ele transforma água em vinho. Ele transforma uma forma cerimonial numa forma representativa do vinho, que é o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Então, a coroação da criação é um casamento. A coroação ou o início da recriação foi um casamento.
Então, o casamento é de extrema importância. Daí a perseguição do mundo em relação à família. Que o Senhor tenha piedade das nossas famílias. Que as nossas crianças cresçam imunes a essa proposta dos filhos, da descendência da serpente que aí está. Quando você vê uma proposta, uma perseguição, um projeto de malignidade para degenerar o casamento, a família, para petrificar no pecado a criança desde os primeiros anos, tenha consciência, certeza que isso é obra, é consequência dos descendentes da serpente. Mas o descendente da mulher já esmagou a cabeça da serpente. Então a família tem esse espaço. Apesar de na eternidade não haverá mais nem... Se você tiver que namorar, namore logo. Se tiver que casar, case logo, porque na eternidade não vai ter não vai ter casamento, não vai ter quem for bem casado aqui vão ser no máximo bons amigos, né? Na eternidade, né? Bons amigos. Então vão ser como os anjos, nem se casam nem se dão em casamento. Então o discernimento é necessário na nossa vida. Não esqueçamos, principalmente nesse mundo de hoje. No momento que a gente vê uma ocorrência, isso aí é obra dos descendentes da serpente. E temos a certeza que esse sofrimento não há de ser comparado com a glória e a perfeição na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, o zelo pela família, o discernimento para a escolha, para a grandiosidade da família no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, oremos nesse momento. Faça a sua oração, façamos a nossa oração individual no Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nos conceda vitória, família equilibrada, sofrimento que acontece, mas que Ele já levou todas as nossas cargas e todos os nossos sofrimentos. Oremos, oremos.